Vamos entender um pouquinho hoje sobre a dermatite seborreica. Essa doença que é muito comum na prática clínica médica geral e nós dermatologistas, nós que atuamos em dermatologia, nós que atuamos em tricologia, precisamos ter um domínio dessa doença que é muito comum e precisamos resolver. Então, primeira coisa, a gente tem que deixar claro para o paciente que a dermatite seborreica ela é uma doença crônica, tá? Ela é uma doença crônica do couro cabeludo e ela é decorrente de um desbalanço na microbiota ali do couro cabeludo ou da pele. E esse desbalanço, ele pode ser determinado geneticamente, né? Então, esse paciente vai ter uma predisposição genética a ter uma malacésia fufo ali mais exacerbada, ou uma malacésia que ela causa uma irritação maior nesses indivíduos. Ela leva a uma resposta inflamatória mais exacerbada nesses indivíduos, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Antigamente, a gente achava que a dermatite seborreica ela era ocasionada simplesmente por uma alteração quantitativa. Então, pacientes que tinham quantidade exacerbada de glândulas sebáceas iriam ter dermatite seborreica. Hoje a gente sabe que não, que a alteração qualitativa desse sebo está mais relacionada à doença do que propriamente a quantidade de dermatites, de glândulas sebáceas nesses indivíduos. E o que a gente observa nesses pacientes? A gente observa que há uma composição lipídica diferente. E essa composição lipídica é mais importante do que a quantidade. A gente observa um aumento de ácidos graxos livres nesse paciente. Por quê? Porque a malacésia fulva transformaria os triglicerídeos em ácidos graxos livres, principalmente o ácido oleico. O ácido oleico, ele é irritante e pró-inflamatório. Nós temos uma diminuição, uma redução dos ésteres de cera. Temos diminuição de ácidos linoleicos, por exemplo. E nós temos uma oxidação maior do esqualeno. Então, esse quadro fragiliza a barreira epidérmica. Uma barreira epidérmica fragilizada vai levar a um processo inflamatório mais intenso, prurido, produção de descamação, alterações de queratinócitos. Então, nós temos aqui o ácido graxo levando a ação irritante direta, levando uma alteração de barreira da pele, e por isso que em tempos frios temos piora da dermatite seborreica, porque em tempos frios há um ressecamento maior dessas escamas, se utiliza mais banhos quentes, isso altera a barreira de pele. O ácido graxo, por outro lado, vai levar uma resposta inflamatória, né? Vai induzir uma resposta, fazer uma resposta imune mediada, com estímulo das vias TH1 e TH17. Mas, gente, a malacésia por si só, ela age diretamente estimulando os Toll-like receptores do tipo 2, que vai levar à produção de citocinas inflamatórias, IL-1, IL-6 e TNF-alfa. Então, nós temos aí um cenário apropriado para uma inflamação contínua, crônica, com descamação e prurido em um paciente predisposto. Mas é só isso? Não, gente, não é só isso. A gente observou que pacientes que têm doença de Parkinson têm mais tendência a ter dermatite seborreica. Pacientes que sofrem AVC têm mais tendência a ter dermatite seborreica. E isso leva a crer que há uma perturbação de neurotransmissores cutâneos também. Então, nós temos aí fatores neurogênicos envolvidos na dermatite seborreica. Temos papéis de vias imunomediadas que relacionam-se à doença. Também nós sabemos que doenças autoimunes, pacientes com HIV, HTLV, vai ter uma tendência maior até a dermatite seborreica, assim como fatores hormonais vai predispor. Então, aquela fase de adolescência, a produção de andrógenos, leva a uma maior
produção de glândulas sebáceas, há uma alteração maior desse sebo e, consequentemente, a dermatite seborreica. Então, na população geral, temos 1 a 3% da população geral com essa doença. Ela vai ser mais prevalente no sexo masculino. O pico de incidência vai ser aqueles 3 primeiros meses de vida. Nós temos ali uma hiperfusão de glândula sebácea no recém-nascido, muitas vezes passados pelos próprios andrógenos maternos. Na puberdade, entre 30 e 60 anos, a gente vai ter também esses picos de incidência. Quadro clínico, foca aqui comigo, não é difícil a dermatite seborreica, a gente vai ver aquelas placas eritema-descamativas em áreas seborreicas. Área de supercílio, retroauricular, área pré-external. Couro cabeludo vai ser afetado em 70% dos casos, tá? Quero que vocês prestem atenção a essas duas variantes. A gente tem uma variante não inflamatória, famosa caspa, pitiríase capitis ou zika, mas temos a variante amiantácea, que faz um quadro mais grave, gente, com placas espessas e aderidas à haste do couro cabeludo. Aqui, ó, estamos vendo aqui a pseudotínia amiantácea. Muita gente pensa que é uma tínia de couro cabeludo, mas não, é uma pseudotínia, tá? Olha os cones, formam esses cones mesmo, ó. Fosse cones de seborreia, de descamação endurecida no couro cabeludo, tá? Direto ao ponto, atenção ao eritema e descamação em áreas seborreicas. Se for esses quadros muito exacerbados, vocês devem pedir sorologia para HIV e HTLV e observar os níveis de zinco séricos. Então, a gente sabe que o zinco é importante nesse processo de descamação de pele. Então, a gente tem até a dermatite, que acontece no recém-nascido por falta de zinco, né? Que é uma das características dela é descamação, além de diarreia. Então, se tem exacerbação de uma dermatite seborreica, é importante dosar zinco desses pacientes, tá? Na dermatoscopia, o que a gente vai ver? Essa descamação interfolicular, ela é difusa, ela é amarela e graxenta, diferente do que a gente vai ver na psoríase, que ela costuma ser mais branca e mais seca, tá? Que é a psoríase, que é a principal diagnóstico diferencial. A gente vai ver psoríase na próxima aula, mas lembrando que na psoríase ela tende a não respeitar tanto assim o couro cabeludo, ela vai fazer essas placas mais esbranquiçadas e pela psoríase levar a uma alteração ali nos vasos da papila dérmica. Então, a gente tem os vasos da papila dérmica, eles sobem muito, né? E aí, quando você faz uma descamação, você faz a raspagem dessas escamas, a gente vê o sinal de Auspitz, ou sinal do orvalho sangrante na psoríase, mas na dermatite seborreica a gente não tem. E lembrando que na tínia capitis a gente vai ter aquele prurido, a gente vai ver aqueles cabelos tonsurados, aí a gente vai ver aquela variedade de sinais dermatoscópicos, o V de bailarina, tá? E a gente observa isso aqui na tínia capitis também, certo? Tratamento. O que a gente vai ver no tratamento? No tratamento, gente, a gente pode usar o ácido salicílico, como está escrito aqui, a 2%, o enxofre a 2%, clotrimazol, creme de hidrocortisona, propionato de betametasona, cetaconazol, sulfacetamida, enxofre, tacrolimus, tudo isso aqui é legal. O que é que eu gosto de usar e que eu resolvo 90% dos casos? Gosto de usar a solução. Então, eu faço uma loçãozinha com ácido salicílico de 2 a 5%, enxofre a 2%, tá? Gosto de usar essa solução no couro cabeludo, uso 3 vezes na semana essa solução. Se for mais agressiva, gente, eu faço o seguinte, eu uso o ácido salicílico com enxofre, também posso usar em shampoo, e faço uma solução de propionato de betametasona 0,05, com cetaconazol a 2% em solução capilar. Então, como é que eu faço? Paciente uma seborreia mais agressiva. Então, eu vou fazer um shampoozinho, eu vou passar aqui para vocês o shampoo, que pode ser com pirionato de zinco a 1%, com mais o cetaconazol a 2%, com mais o ácido salicílico a 2%, certo? Você pode ainda juntar aí o sulfeto de selênio de 1 a 0,5% e fazer um shampoo
para ele usar 2 vezes na semana, segunda de manhã e quarta e quinta, 3 vezes. E faço a solução, que aí a solução eu posso usar com ácido salicílico e um enxofre, por exemplo, que vai ser queratolítico, ou se for um paciente mais agressivo, eu posso usar também o dipropionato de betametasona 0,05. A gente vê muito no mercado a solução de clobetazol, que é o Glob-X em loção. Eu acho que para a gente ser diferenciado, é melhor a gente fazer nossas manipulações. Ela é mais personalizada e você dá uma impressão de maior valor à sua consulta do que uma loção ali que ele faz pega em qualquer farmácia e às vezes até os farmacêuticos substituem. Então, eu acho que é bem interessante a gente personalizar. Então, vamos personalizar com um shampoozinho, uma dessas formulações. Eu gosto muito do piritionato de zinco com cetoconazol, ou o piritionato de zinco e o ciclopirox e o sulfeto de selênio. Eu faço o shampoo, uso segunda, quarta e sexta o shampoo para tirar a loção que eu coloquei no dia anterior. E a loção, se for mais suave, eu só faço com queratolítico, um ácido salicílico com enxofre e um cetoconazol. E se for um paciente mais agressivo, eu posso fazer essas loções tópicas com dipropionato de betametasona ou até um clobetazol a 0,05%. Então, a gente faz o shampoo 3 vezes na semana e faz essa solução 2 ou 3 vezes na semana. O paciente volta ao mês para você quase que bom, e aí vocês vão diminuindo e orientando esse paciente como eles vão utilizando esse shampoo e essa loção, tá? Medicamento oral para aqueles casos muito agressivos, a gente pode usar o itraconazol ali por um comprimido ao dia por 14 dias, ou a terbinafina por 14 dias, ou fluconazol uma vez por semana. Às vezes eu faço uma semana só o fluconazol, só uma dose única em alguns pacientes, ou se for muito agressivo, uma vez por semana, por 3 semanas ou 4 semanas consecutivas, tá? Tecnomed não costuma usar o metronidazol, que é um antimetabólito, ele é muito agressivo, eu acho que é você matar uma formiga com um caminhão, mas aqueles casos que não tem uma boa resposta, é passível de uso, mas tenham cuidado aí com função hepática. Tenham cuidado com o fluconazol, em que é cardiopata, cardiarritmia, e cuidado com o itraconazol, fluconazol, principalmente com função hepática também. E a terbinafina, ela é um pouco mais segura, mas lembre de dosar alto e haste, aí ver essa função hepática desse paciente, tá bom? Fase gestacional, ciclopirox a 1% é excelente, vocês fazem a loção de ciclopirox a 1%, tá ótimo para gestante. Se for muito agressiva, dá para usar um dipropionato de betametasona umas 2 vezes na semana, dá, principalmente se for uma fase um pouquinho mais avançada da gestação. Lactente, óleo de amêndoa ou vaselina, tá de bom tamanho, só para tirar a escama. Cuidado com cetoconazol e lactente, eu vejo muito. Se for em homem, lembrar que o cetoconazol é antiandrogênico, então pode fazer ginecomastia, tá, gente? Eu já peguei alguns ginecomastia em criança por cetoconazol, então tenham cuidado com isso. E para pseudotiamiantácea, vocês mornam, pede para a paciente mornar o óleozinho, pode ser até o óleo Johnson, e passar 15 minutos antes do banho e usar o shampoo normal que a gente já fez a prescrição para vocês, tá? Então, lembrar que dermatite seborreica leva a alteração de qualidade de vida desses pacientes. Muitas vezes esses pacientes acabam nem utilizando roupa preta, porque fica muito branca, então realmente faz um processo inflamatório grande, e é importante tratar para uma pele mais tranquila amanhã, e eu acho que a gente precisa conduzir com maestria a dermatite seborreica, e acho que vocês não vão ter dificuldade na condução desses casos. Então, espero que todos tenham entendido dermatite seborreica. A gente vai discutir psoríase, e psoríase eu trago um quadro clínico para a gente poder discutir a diferença entre um diagnóstico e o outro.